Sejam muito bem-vindas, Bruna e Eloá, diretamente de Virginia Beach, nos Estados Unidos. Então, hoje o assunto do nosso podcast é como ser uma adolescente estudando nos Estados Unidos. Ok? Bruna, Eloá, tudo bem? Tudo Jóia. Tudo ótimo, tudo ótimo. Nós escolhemos falar em português, né? A hora que vocês quiserem mudar para inglês, não tem problema nenhum também, não tem problema. Mas eu quero ouvir de vocês como foi para vocês, como foi... ok, a gente sabe, mudar para os Estados Unidos, para um outro país, é sempre um desafio cultural, é um desafio de deixar os amigos aqui no Brasil e tal, né? Mas como foi o primeiro dia da escola? Como é que foi indo para a escola, fazendo a matrícula? De repente, o pessoal que vai nos assistir, vai nos ouvir depois lá no podcast, eles vão, como será que é, né? E eu queria ouvir de vocês aí, como que é? Como foi para vocês mudarem para lá, fazerem a matrícula e como funciona a escola? Bom, eu começo. Vai lá. Para fazer a minha matrícula, foi eu, minha mãe e uma outra amiga dela na escola, pela questão do inglês, e foi bem tranquilo para fazer. Só que para fazer a matrícula, eu precisava dos meus papéis do Brasil. Então, nós tivemos que esperar os papéis chegarem para depois começar o processo da matrícula. Em relação ao meu primeiro dia de aula, eu estava com muito medo e muito ansiosa. Ok, muito medo, muito ansiosa. Não me conta ainda, não conta ainda. Vamos ver. Então, você precisou. Papéis, quando a gente fala os papéis aqui, a gente está falando histórico escolar, as notas, aquele negócio todo, é isso, né? Sim, e todos os papéis precisam estar traduzidos. Então, você tem que levar em outro lugar ainda para traduzir, para depois ir até a escola e estar fazendo a matrícula. Poxa, que bacana. Então, eu imagino que seja uma tradução juramentada. Já ouviram falar nisso? Uma tradução que um especialista faz uma tradução de documento, eu acho que ele valida aquela tradução. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Depois até a gente pode pesquisar e colocar nos comentários aí. E, Eloá, para ti foi a mesma coisa ou não? Ou foi um pouquinho diferente? No meu... Foi só você, foi a tua mãe? Eu sei que a tua mãe está ali no cantinho. Ela tá falando o que eu vou falar. No meu, tinha que tomar muita vacina. Opa, uma coisa interessante, vacina. Então, mas já tem que ir vacinado daqui ou vacinas aí específicas? Vacinas aqui. São diferentes. Antes de começar as aulas. E desse negócio elas que tinham que traduzir. No meu, não. Já a escola traduziu para nós, para ficar um pouco mais fácil. Que legal. Até que foi fácil, né? Foi tranquila? Então, mas eu conheci a escola nesse dia também. Era isso que eu ia te perguntar agora, perguntar para vocês. Quando vocês foram... Ok, como funciona aqui no Brasil? No Brasil, vai lá o pai, a mãe e o filho, né? Vai lá o pai, a mãe e o filho, vão para a escola. Meu filho vai estudar, está mudando de escola, enfim. Aí pega toda a documentação do filho e apresenta na secretaria da escola. E aí começa todo o processo. Geralmente, o que acontece, um professor, né? Geralmente um orientador educacional vai pegar, aqui vai ser a tua sala, aqui a parte do recreio, aqui a biblioteca, aqui o laboratório de multimídia. Isso aconteceu aí para vocês também? Vocês estudam na mesma sala, não? Na mesma escola? Não. Tá, que série você tá, Eloá? Eu tô na sexta, na Middle School. Middle School. Então, aí eles chamam Middle School, que seria para nós o ensino fundamental, mais ou menos isso. Ok. E, Bruna? Eu tô na grade 10 do High School. High School. Seria para nós o quê? Ensino médio? Sim. Porém, High School aqui são 4 anos. 4 Isso anos. é a diferença do Brasil. Sim. Entendi. Aqui no Brasil a gente demora 3 anos, né? Se eu não me engano. Que legal. Sim. Muito bem. E então, são escolas diferentes. Já vimos que teve situações diferentes. Ali com a Bruna teve que pedir para uma terceira pessoa, né? Traduzir a documentação, tudo. E a Eloá, a escola já traduziu, já foi mais fácil, né, Eloá? E aí, como funcionou? Vocês chegaram com os pais de vocês e um professor ou professora levou vocês para conhecer a escola? Como é que foi? Eu tinha um papel com o nome das classes
e com os números, porque aqui as salas são em números. O ano passado que eu tô falando, porque esse ano eu já tô em outra escola. Aí meus pais me levou nos 3 primeiros dias. Aí primeiro a gente levou o meu irmão pra sala dele. Ok. E depois eu fui pra minha. Vamos dizer que meu primeiro dia eu só chorei. Não. Pera lá. Você só chorou no primeiro dia. Conta pra gente como é que foi isso aí. Chorou de emoção, imagino, né? Não, de tristeza. Sei lá o quê. Não foi de emoção. É porque eu vi meu irmão chorando e eu não sabia falar nada. Só sabia falar hi, bye, essas coisas. Olha. E aí eles me deram um tablet, um iPad, para eu traduzir o que eu queria falar para a professora e tal. Espera aí, deixa eu entender. É bem parecido a escola aí com a escola aqui, claro, né? Porque aqui no Brasil todas as escolas dão um tablet, né? Normal isso, né? Não, né? Tô sendo bobo aqui, né? Claro que não, né? Mas aí eles dão, como é que é? Você vai para a escola e você já recebe para você utilizar durante o ano, é isso? Como eu aprendi assim, inglês em 6 meses? Assim, não falar tudo, mas aprender, tipo, conseguir comunicar com as pessoas. Entendi. Em 6 meses. Aí eu já dei os tablets para a escola de volta. E também no primeiro dia de aula eles dão o seu computador, que é seu até você acabar a escola. Até a faculdade, sim. Nossa. É... Que bacana. Tá, mas deixa eu te perguntar aqui, o tablet que você ganhou foi para você aprender o idioma. É isso específico para isso? Não, só para eu traduzir. Tipo, se eu quisesse falar com a professora alguma coisa, tipo, quero ir no banheiro e eu não sei falar, eu boto lá e mostro para a professora. Entendi. Seria um tradutor, né? Um tradutor virtual ali. Isso. Que bacana, que bacana. E o que vocês fazem, Bruna? Você também tem essa questão de computador, de tablet também, tal como foi a Eloá ou não? Sim, eu ganhei o computador antes mesmo das aulas começarem, só que comigo a situação foi um pouquinho diferente, porque eu comecei a estudar no meio da pandemia. Então, eu já comecei a estudar somente virtual. E aí, eu fiquei setembro, novembro e todos os outros meses só virtual e comecei a estudar em fevereiro, eu acredito, pessoalmente. E aí que eu tive o meu primeiro dia de aula, pessoalmente mesmo. Então foi recente agora o teu primeiro dia de aula, como a gente fala, né, face to face, né, de face a face, né, conhecendo o colega, o professor, a escola. Foi recente, então, é isso? Foi bem recente. E, igual eu falei, eu estava com muito medo, estava muito ansiosa, porque eu sabia que era totalmente diferente do Brasil, e principalmente a língua. Não seria como eu estar no Brasil, comunicando com outras pessoas, saber resolver as coisas. Então, eu peguei meu ônibus cedo, cheguei na escola, e aí eu tive que saber onde eram as minhas salas, porque até então eu só tinha os números, mas eu não sabia onde ficavam as salas, porque a escola é enorme. Então eu fui perguntando e perguntei para um primeiro moço que eu encontrei na portaria, depois fui até a diretoria, eles me deram mapas, e aí eu fui perguntando até chegar na minha primeira sala. Depois foi tranquilo, eu encontrei mais fácil. Perfeito, perfeito. E Eloá, no primeiro dia ali que você comentou que estava chorando, você chorou, Bruno? Mas esse daí foi no ano passado. Aí, porque, tipo, eu tava no quinto. Ok. Aí eu vim pro sexto mas foi mais fácil. Não chorei, claro. Tá, deixa eu entender. Você estava no 15, veio no quinto, foi pro sexto. Tá. Você mudou no Brasil, no caso, era para eu estar no sexto, terminando o sexto. Mas aí minha mãe quis me colocar no quinto de novo. Para eu conseguir aprender o inglês. Aí eu tive que voltar pro quinto e agora eu estou no sexto.
O sexto, eu acho que a middle school, minha opinião, é mais difícil. Sério? E aí, quando você fala mais difícil, a gente pode pensar também nas disciplinas, né? Porque aqui a gente tem lá, obviamente, português, tem inglês, matemática, geografia, história, ciências, filosofia, o que mais que tem aqui? Religião, por exemplo, né? Como é que funcionam as disciplinas aí? Tanto no ensino fundamental, que seria aqui no Brasil, que é a middle school, né? E aí no high school, como é que funciona isso? Como é que funciona no middle school aí? As disciplinas são as mesmas, são parecidas? Não, como é que é? Tipo, as aulas são bem diferentes. Por causa da pandemia também. A gente não é, tipo assim, toda sala, aí no Brasil tem uma matéria. Entendi. Vai a sala toda, pra, tipo assim, um exemplo, para educação física. Aqui não. 3 alunos são da educação física, 3 da arte, 3 da aula de música, 3 de essas coisas. Matérias. Aí, disso é bem diferente. E é semestre? Que vai mudando a matéria. Pode ser ou trimestre ou semestre, né? O semestre vai... tipo assim, cada 5 meses, agora diminui um pouco, vai mudando as matérias. Isso é da pandemia. Mas é por causa... Não é por causa da pandemia. Mas eu não sei se é. Ele tem uma lógica um pouco diferente, né? Ah, entendi. Bruna, como é que é o ensino médio? Tem a mesma dinâmica, assim? De tempos em tempos muda a disciplina? Sim, o ensino médio é desse jeito também. Totalmente diferente do Brasil. Hoje eu tenho 4 aulas e todos os dias são as mesmas aulas, até que acabe o semestre e muda todas as aulas e os professores. Mas é exatamente isso. Nossa, é realmente bem diferente, né? Deixa eu lembrar aqui. Aqui nós temos lá, na semana na segunda-feira tem 2 de português, por exemplo, 1 de ciências, 1 de matemática, na terça lá tem 1 de educação física, 1 de religião, 2 de biologia, e depois na semana subsequente, na outra semana, que repete, né? Então aqui não, se começou com português aí, né? Melhor, se começou com, sei lá, álgebra, vai começar com a álgebra a semana inteira, é isso? Caramba! E assim, na percepção de vocês, não em termos de qualidade, eu sei que vocês, imagino eu, vocês estudam em escola pública, né? Que a escola pública aí viria a ser basicamente até da mesma forma, né? Da mesma qualidade aqui, ou até superior às nossas escolas particulares aqui no Brasil. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Como é que é aí para vocês? Vocês sentiram muita diferença nessa troca, né? Que vocês estavam acostumados aqui? Sentiram muita diferença, sim? Sim. Você eu também sinto sentiu? até hoje. Sente até Eu estou hoje. me acostumando ainda. Porque é totalmente diferente. Até para ir no banheiro, o sistema é outro. Não é só chegar e pedir o professor. Não, você tem que ter a permissão para poder estar andando no corredor, tem o tempo para ir, para voltar. E é tudo diferente, alimentação, todo o sistema. Nossa, até para ir no banheiro é diferente. Sim. Tipo assim, Caramba. todo dia a gente tem um break. Tipo, 11 horas da manhã. Todo dia. Se a gente pedir pro professor, ele tem que pedir para uma pessoa que está lá fora levar a gente, porque não, a gente não pode andar sozinho. No meu caso é um pouco diferente. A gente faz a permissão no nosso notebook, e aí o professor no notebook dele, ele permite ou não, e assim que ele permitir, você vai sozinho e volta, mas aí tem o tempo. Quando você chegar, ele termina o tempo que você gastou para ir no banheiro, beber água. Nossa, mas e vamos supor que, sei lá, tô chutando aqui, tá? Vamos supor que vocês brasileiros comeram uma feijoada, né? E deu dor de barriga, demorou muito tempo no banheiro. E como é que funciona isso? O professor pega no pé depois ou não? Pô, mas
estava Aí onde, você tem né, que minha falar pro professor. Tipo, no caso, eu. Eu tenho vergonha. amiga? O que que houve? Eu tava com diarreia e aí eu pedi pra ir no banheiro. O professor não deixou. Não, não eu. Tinha um menino, eu acho que também tava, não sei. E ele pediu pra ir no banheiro umas 3 vezes. Eu pedi umas 2. Ele foi pedir pro professor, o professor não deixou. Aí eu falei, por que eu vou insistir? Ele já falou não pro menino, que foi mais que eu. Não. É. Então, para que que eu vou pedir? Eu nem pedi. Tu só foi. Aí ele não deixou. Como ele não deixou, eu falei, eu vou embora então. Que eu já tinha falado com a minha mãe, que se ele não deixasse, eu ia embora. Aí eu vim embora. Tá. Porque eles não gostam disso. Mas aí eu tenho uma pergunta. Você falou agora uma coisa interessante. Aí você já tinha falado com a tua mãe. Mas a tua mãe estava na escola? Como é que você falou com ela? Ah, eu falei no celular. Eu falei antes, não. Você mandou uma Antes mensagem de eu para ir. ela? Aham. Eu te pergunto isso porque é permitido usar celular em sala de aula? Aqui no Brasil, na grande maioria das escolas, não. E aí, como é que funciona? Na minha, só pode no finalzinho da aula. Se você terminou toda a sua lição, você pode pegar o celular e mexer. Eu tinha uma aula, que era aula de arte do semestre passado, eu podia mexer. Tinha que menina que não fazia atividade para ficar no celular. Caramba! Mas essas aulas que eu tenho agora, elas não gostam, só no final. Ah, ok. E para ti, Bruna, como é que é? Na minha é um pouquinho diferente. Eu acredito que essas situações do ou banheiro, ou tempo do banheiro, ou permissão para o celular vai depender dos professores. Tem os professores que são mais liberais e tem outros que não. Então, a questão do celular, bom, na minha, o povo fica mexendo praticamente toda hora. Mas Fica eles aí, têm Face, Instagram, fica tudo lá tranquilo. assim, aham. Tá, Mas mas e o professor daí? O aluno tá lá, sei lá, jogando Free Fire, né? Jogando, e aham. o professor ali funciona assim mesmo, desse jeito? Eles não. Não, Tem hora que eles não estão nem aí. sim. Caramba! Eu acredito que é liberal, mas alguns Ah, alunos têm consciência, então eles sabem a hora de deixar o celular e escutar o professor, mas se não tiver, o professor não estiver dando nada de importante, não estiver falando nada de importante, ou o aluno já tiver terminado a atividade, ou ele preferir fazer atividade depois, ele mexe, simplesmente mexe no celular e também escuta música, que eles são muito de colocar o fone e ficar escutando música na aula, ou durante o corredor. É muito normal isso aqui. nossa, realmente é muito diferente. Muito, muito, muito. Eu tenho algumas perguntas aqui, por exemplo, como é que são os alunos? Vocês são estrangeiras em uma escola, como é que é a recepção deles? São amigáveis, não são? São gente boa, não são? Procuram falar com vocês, não procuram falar? A Eloeva Não. está fazendo assim, quer dizer que não, eles não são muito, muito amigáveis assim? Como é que funciona, Eloeva? Tem uns que sim, tem uns que não. Tipo, Sério? vamos dizer que eu briguei. Eu não briguei. A menina me xingou na escola. E Aham. eu ouvi. Ela tava nas minhas costas falando alguma coisa na fila. E ela Aí eu, pensou que você não entendia inglês, porque ela falou inglês. mal sabe ela que eu sei. Isso, boa. Aí eu falei, eu fiquei triste, eu fiquei uma semana sem ir pra escola, porque eu me senti ofendida. E eu já falei pra minha mãe, se tivesse uma menina, eu brigava. Eu batia de soco com ela, porque eu sou assim. Mas tinha 6 meninas, então, deixa quieto. Mas Mas, agora tá tudo certo. tá, eu já mudei de classe, então Ah, ficou tudo bem. muito bem. Aí como chama? Conselheira? A conselheira me chamou para conversar, falou que ela ia conversar com as meninas. Ela pediu para eu falar tudo ali para ela, que eu podia contar com ela sempre. Aí eu falei com ela o que estava acontecendo e tal. Ela falou que para eu não me preocupar, que ela ia falar com as meninas. Aí e ela perguntou se eu queria mudar de sala, mas ela falou que naquele dia ia já acabar a aula de arte. Então, aí ficou tudo bem. Ok, que bom. Teve algum desafio assim, Bruna, contigo ou não? No ensino médio? É claro que Não. você recém começou, a gente, né? Como você comentou aí para
o pessoal, você começou agora recente, né? Mas você teve algum desafio assim? Não, no meu caso foi um pouquinho diferente. Existe sim pessoas que não estão nem aí para você, só olham, não cumprimentam, não é igual no Brasil, mas no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu percebi que muitas pessoas ou perceberam que eu era estrangeira ou ficaram sabendo que eu era brasileira. Uhum. Então, algumas vezes já chegou de eu passar e escutar eles falando que eu sou do Brasil, contando para outras pessoas. E também vi, assim, presenciei algumas situações muito fofas, igual, eu não cheguei a contar ainda, mas eu estava na aula de artes esses dias, e aí eu percebi que minha colega queria falar alguma coisa comigo. Uhum. Mas acho que ela estava com medo de eu não entender, porque ela sabe que eu sou brasileira. Então, ela pegou uma folha, escreveu no papel bem grande, você é linda, e levantou o papel para mim no meio da aula. Aí eu olhei assim, eu fiquei surpresa, porque não era uma coisa que eu imaginava acontecer, principalmente aqui, que os americanos costumam ser bem frios, né? Uhum. Mas em relação a isso, está sendo tranquilo para mim. Não é igual no Brasil, que a gente faz amizade no primeiro dia, mas vira e mexe eu tô conversando com alguma pessoa, então tá sendo bem tranquilo. Que bacana. Que bacana. Sempre eu fico pensando, né, como deve ser o dia, né, de um brasileiro, já que somos brasileiros, né? Como deve ser um dia de escola, né? Saindo de casa. Eu sei que tem os ônibus, depois vou pedir para vocês me falarem um pouquinho sobre isso também, né? O transporte aí funciona, diferente do Brasil. Aqui nós também temos em alguns lugares, mas é muito diferente. Não se compara, obviamente, né? É claro que a gente sabe que a educação nos Estados Unidos, embora seja uma das melhores, ainda não é a primeira no mundo. A educação de maior qualidade é da Finlândia. Os alunos, sabe, vocês têm tarefas do colégio, não? Sim. Sim? Tem, Bruna, tarefas do colégio? Não, muitas vezes eu não tenho. Eu faço mais as coisas na escola, não levo tanta coisa para casa. É bem diferente. Mas a minha tarefa não é tipo assim, todo dia tem. Uhum. É de segunda, porque segunda-feira a gente não tem aula aqui. Então é só lição. Só nesse dia que a gente tem lição de casa. E terminar o que a gente não fez, tipo. Tá, então deixa eu entender. Vocês têm aula literalmente de terça a sexta. Sim. Segunda é dia de folga. Isso. Pois é, por que eu comento isso por que eu perguntei para vocês que na Finlândia, em média, por dia, veja bem, em média por dia, o aluno tem mais ou menos 10 minutos quando tem tarefa para fazer, só. É a melhor educação do mundo. Uma coisa a gente aprender com eles, né? Como que eles fazem? Se eles não têm tarefas, como é que eles têm a melhor educação, né? Uma coisa a gente refletir, né? Mas que legal. Então, segunda-feira aqui nós temos o Brasil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E de vez em quando sábado, né? Agora, vocês estudam 4 vezes por semana, de terça a sexta. E daí, então, pelo que eu entendi que vocês falaram, eu acho que deva ser a mesma coisa aí para a Bruna. Na segunda é o dia de fazer as tarefas, de colocar a casa em ordem, é isso? Se tem tarefas. Na verdade, sim, mas geralmente eu não tenho muitas tarefas na segunda, porque a segunda lá no high school é usada, mas assim, se os alunos não fizeram as tarefas que foram dadas durante a semana, tem até segunda para entregar todas as tarefas. Passou de segunda, se não fez, perde nota. Então, geralmente, se o aluno fez nos dias certos que deu as tarefas, não tem nada para fazer na segunda. Ok, entendi. E me diz como funciona essa questão de transporte escolar. Eu sei que é bem regrado, eu já vi vários vídeos, nós já falamos sobre isso até mesmo em aula, né? Como que funciona quando o ônibus para, o pessoal tem que parar, é cheio de regras e é uma infração gravíssima para os motoristas. Como é que funciona o ônibus escolar aí? Toda vez que a gente sai de manhã ou de tarde, como você falou, esse negócio de parar. Se os carros não param, não acontece nada, mas isso é perigoso, porque pode atropelar alguém.
Mas tem que parar, é lei isso. Se não parar, não acontece nada, mas... Acontece, sim, é multa. Multa? É multa. até o que eu sei, eu busquei saber sobre isso também. É uma das leis que são extremamente rígidas. Porque eles levam muito em consideração a educação aí no país, né? Então, se tem lá o ônibus amarelo, quando ele para, ele já acende as luzes, né? Abre aquela plaquinha stop no lado esquerdo do motorista. E muitos outros ônibus têm uma barra assim que vem até na frente do ônibus, assim, para que o aluno não passe na frente do ônibus e o motorista, de repente, não veja e tem um acidente. Se os motoristas que estão vindo atrás, né, nesse mesmo sentido, por exemplo, né, da direita para a esquerda e do outro lado da rua, se eles não pararem e a polícia pegar, é uma infração gravíssima, eles podem ir até a corte por conta disso, né? Além de pagar multa, podem perder privilégios, direito de dirigir, né? Então, é bem, bem sério, né? Aqui, obviamente, não vou comparar Brasil com os Estados Unidos, tanto assim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a cultura do povo brasileiro aqui é bem diferente. Embora deveria ter algumas coisas mais rígidas, mas não tem tanto, né? Quanto a gente imaginaria, né? Mas sabe aqueles negócios, eu quero perguntar para vocês, sabe aqueles negócios que você vê em filme? O pessoal entra no ônibus e todo mundo está conversando, tal, e sempre tem um que está fazendo piadinha, um que às vezes joga papel no outro, não sei se isso funciona ou não aí. Acontece isso ou não? Não. Não, Eloá, não, Bruna. No meu é meio que, não uma bagunça, mas... É você que organiza essas bagunças aí lá ou não? Eu? Eu fico quietinha na minha cadeira. Mas já, no meu é um misto de personalidades dentro do ônibus. Tem aluno que conversa com todo mundo, quer brincar com todo mundo, igual você falou aí, e a voz é tão alta que todo mundo escuta. Então, já tem alunos mais quietinhos que ficam só no cantinho escutando música, e tem um grupinho que conversa um com o outro, alunos que quer mexer com todo mundo, quer conversar com todo mundo. No meu é mais animado, assim. Olha aí, ó. No da Eloá, imagino eu, então é mais... Na manhã, de manhã ninguém fala, tudo quieto, tudo silêncio, que é uma delícia. De tarde, chega à tarde, Jesus amado, é uma gritaria aqui, gritaria ali, meu Deus. Mas só assim, tarde também. De manhã ninguém dá um ar. E quantas horas vocês passam no colégio? 6. 6 horas. 6 horas e meia. 6 horas e meia. Para ti também, Bruna? 6 horas e meia? Mais ou menos esse horário? As aulas começam às 7h20 e terminam 2 horas, mas depende, porque se a pessoa praticar algum esporte, alguma coisa, aí vai de 2 horas até 6, 7, 8 horas da noite, que é o tempo de estar treinando para o esporte mesmo. Principalmente os que... O time da escola que participa de campeonatos, essas coisas. Entendi. É uma diferença realmente bem grande. Vocês participam de alguma atividade esportiva assim também? Fazem parte, sei lá, da torcida? Ou vocês praticam algum esporte ou atletismo? Como é que funciona? Não. Como é que funciona? Você se inscreve para isso? Ou eles, não, peraí, quem quer, vem. Ou não, vamos fazer uma prova para ver as suas aptidões esportivas. Não, na minha não tem esse negócio de... Eu não sei. Às vezes é por causa da pandemia. Mas não tem... Eu achei... Tem líder de torcida, essas coisas, mas não tá tendo, eu acho, por causa da pandemia. Tem um time de futebol, tem um monte de coisa, mas E também esse negócio de horário de aula. O meu é bem diferente da Bruna. O meu é entre as 10 da manhã. Nós pegamos o ônibus, é 9 e pouco. Nós tem que estar na escola até 10 horas. As aulas começam às 10 e termina às 4h30. E vocês supostamente almoçam na escola. Isso. E como é a comida lá? Eu já ouvi falar várias coisas distintas, e meio doido o negócio aí, não? Como é que é a comida aí? É um pouco estranho, porque
Pra gente, almoço é arroz, feijão, alguma coisa. Carne, né? Isso, e americano não tem isso. Americano nem conhece isso praticamente. Não sabe o que é sentar em uma mesa e almoçar. Então... pode falar. Não, vai lá. As comidas dele aqui são bem estranhas. Eles comem pizza, ou hambúrguer, ou nuggets. Cada dia tem uma coisa, mas a maioria dos dias pizza. Eles comem pizza ou hambúrguer, essas coisas, com leite, com chocolate. Tá, peraí, deixa Ou eu leite entender. de morango. Leite de morango, que vem a ser o nosso... Acho que não é da época de vocês, de repente a Laira vai lembrar. O Quick. Sim, eu tenho. Meu irmão bebe todo dia. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Pena, eu não vi mais aqui no mercado. Mas então, eles comem pizza com quick de morango ou leite, né, de morango, ou com chocolate. E uma coisa que eles acham estranha da gente é colocar ketchup na pizza. Pois é. Para eles é muito estranho. Sério? Uhum. Eles colocam maionese, mas ketchup não. Mas eles não usam ketchup, então? Como é que funciona? Eles usam, mas depende. Igual, na minha escola, eles servem o café da manhã, o almoço e um lanche na hora que você tá saindo. Geralmente vem tudo em uma sacolinha. Eles colocam uma vasilhinha de fruta, uma vasilhinha de salada ou feijão, ketchup, maionese. Às vezes muda alguma coisinha. Mas o lanche que você escolher, que é ou pizza, ou nuggets, alguma coisa. Mas sempre vem um ketchup. Eu acredito que alguns americanos devem usar. Sim, alguns sim comem. Entendi. Mas tem muitos latinos na escola também, né? Tem, igual, os hispanos, que a gente chama de hispanos. Então, eu acredito que a culinária deles talvez seja um pouco mais parecida com a nossa. Eu já vi eles usando ketchup na pizza, então... Então, eles seriam normais, vamos dizer assim. Entendi. E também sempre vem legumes cru, e eles comem com maionese. Brócolis cru, cenoura cru, sempre. É super normal para eles comer cenoura, assim. Eles geralmente compram. Lá na escola vem no pacotinho, cheio de cenourinha pequena. E eles comem na maior normalidade. Eu comi uma vez, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas cenoura é legal, não é não? Mas é cru. Você colheu, lavou e comeu, é isso que você quer dizer? É um pouco estranho. É estranho, É estranho o conceito de almoço deles, porque também nem sempre é algo salgado. Igual esses dias era sanduíche com pasta de amendoim. Era tipo super, super doce, porque ainda tinha geleia de morango no meio. Nossa. E para eles isso é um almoço. Não tem como. Mas aí conta pra gente aqui. Quando vocês chegam em casa, vocês comem de novo ou não? Claro. Claro, né? Não, depende. Tem dia que eu como pizza na escola, então eu chego em casa, tá tranquilo. Mas igual esses dias... Porque eu não gosto de comer muita porcaria assim, todo dia. Então, eu levo lanche. Então, vamos tentar fazer um resumão, assim. A alimentação, diferente. Isso, completamente. Transporte, diferente. Vocês pegam um transporte próximo na casa de vocês, não? Sim. Não é nem 1 minuto da minha casa. Nossa. Na frente do condomínio. Muito bom. As disciplinas ou as matérias, o processo é totalmente diferente. São 3 coisas diferentes. Vamos ver o que mais. Sim, claro. Vocês, no primeiro dia de aula, recebem um computador, que vocês usam até o final de você estar no período da escola. Deixa eu ver o que mais. Disciplina, já perguntei. Transporte. Claro, o idioma, obviamente, né? Nem vou perguntar que é diferente, óbvio que é diferente, né? E qual é o maior desafio quando se fala em idioma? Como é que vocês fazem para compreender, né? O professor está explicando, a professora está explicando. Eu sei que nós estamos durante um período de pandemia agora, um pouco atípico, mas eu sei também, que vocês já comentaram antes,
que vocês já estão frequentando a escola normalmente, e como funciona, como é para vocês entenderem o professor, ele explica, repete várias vezes, como é que é? Como é que funciona para você, assim, Bruna, para ti, como é que é entender, sei lá, cálculos de percentual, por exemplo, em inglês, professor te explicando em inglês? Eu acho que por eu ter começado minhas aulas virtualmente, então eu pratiquei muita questão da audição. E tem professores que falam rápido, tem professores que falam devagar, isso a gente vai ter que acostumar. Se não entender, perguntar, pedir para falar de novo, pedir ajuda. Mas hoje na escola mesmo, para mim está sendo, assim, tranquilo. Eu consigo já entender o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer. E, assim, os professores oferecem toda a ajuda possível, pelo menos no meu caso. Eles estão lá dispostos a falar de novo, a chegar perto de você, te ajudar. Então, é bem tranquilo. Que legal. E para ti, Luá? A mesma coisa. Mesma coisa. Uhum. Então, e se vocês tivessem que dar uma dica, assim, por exemplo, tem uma família, 2 famílias, 3 famílias, enfim, pessoal que vai nos ouvir depois ou vai nos assistir, se vocês tivessem que dar uma dica para os pais e para os filhos, né? Vamos morar nos Estados Unidos. Qual é a dica que você daria, Loa? Sim, 1 ou 2 ou 3 dicas, sei lá, que você acha assim, não, isso é importante para quando você vir para cá, já vem preparado por causa disso, disso, disso. Que dica que você... Aprende a falar I don't speak English. Aprender a falar I don't É o que speak você English. mais usa quando você não fala inglês. Sério? Imagino que a gente é deixado um pouquinho de lado, imagino eu. Por conta de não falar o idioma. Sim. Uhum, entendi. Ok, então a tua dica é aprender a falar I don't speak English. Ok. A minha mãe fala isso todo o tempo. Ela não... O povo chega falando com ela, blá, 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 blá. Ela, I don't speak English. Ok. E, Bruno, o que você diria? A minha dica já é diferente, é aprender a falar inglês antes de vir. Porque realmente é muito agoniante a pessoa tá conversando com você, igual no início que a gente chega aqui, a pessoa tá conversando e você não entender, ficar olhando assim, e realmente falar igual eu não sei falar inglês. E aqui, igual, depende muito do estado, mas onde nós moramos, tem poucos brasileiros. Então, a gente convive a maior parte do tempo com americanos. Então, para ir a algum restaurante, a algum lugar, você precisa do inglês. Então, minha dica seria aprender o inglês antes de vir, porque ajuda muito. Do que ter que aprender na marra aqui, igual a gente. Pessoal, vocês estão ouvindo, então, não esqueçam, antes de ir para os Estados Unidos, aprenda inglês. Antes de ir, busque aprender, ouça bastante, pratique bastante, fale bastante. É bom errar, né? É bom errar tentando acertar, né? E assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Que bacana. Muito bem. Bem, pessoal, eu não tenho mais... É claro, a gente tem infinitas quantidades de perguntas. Eu poderia perguntar sobre como funciona... isso acho que eu poderia, não, vou perguntar. A Laira, que é a mãe da Eloá, ela comentou, acho que foi ontem ou na última aula, alguma coisa assim. Ela comentou o seguinte, que no começo do ano, todos os alunos, eles têm treinamento de, deu um incêndio, né? Para onde você vai? Se acontecer isso, vai fazer isso. Um terremoto. Tsunami, eu não me lembro se ela falou, mas vou imaginar aqui. Acho que aí não tem tsunami, né? Mas vamos supor que tenha, né? Terremoto, tornado, tem um treinamento específico, né? Vocês passaram por esse treinamento esse ano? Sim, várias vezes. Várias vezes? Sim. Esse foi o motivo do meu aperto no segundo dia de aula. Era o segundo dia de aula, pessoalmente, eu já tive que passar por isso. Quando está acontecendo esses testes, os alunos nunca sabem se é verdade ou não, porque eles têm que estar preparados para as situações. Então, ele só vai saber se era verdade ou mentira quando acabar tudo. Sim. Então, eu estava bem tranquila na minha última aula, e aí a gente escutou uma voz falando para a escola inteira, preparando, né,
pro teste, falando que estava acontecendo alguma coisa, eu vi minha professora levantando, fechando a porta, apagando todas as luzes, e eu olhava para os meus colegas, todo mundo assim com o rosto estranho, eu tô assim, meu senhor, e a sirene tocando lá fora, e aí ela já foi levantando as mesas, tem um botão debaixo das mesas lá na minha escola, e ela já foi levantando, mostrando que a mesa vira um escudo. Então, foi Caramba! foi agoniante, porque foi a primeira vez, mas graças a Deus foi bem rapidinho. E aí era só um teste mesmo. Mas então, a tua escola é meio escola do professor Xavier aí, que é dos X-Men, a mesa vira um escudo, mais sim, a ela levanta levanta. avião. Sim, a parte de cima da mesa ela levanta, vira meio que um escudo mesmo. A mesa já é de ferro. Então aí ela ficou mostrando, ficou lá atrás da mesa escondida, mostrando pra gente que é um escudo. Nossa, legal, escola do professor Xavier. Qual é o nome da tua escola mesmo, Bruna? Bayside High School. Bayside High School. E a tua, Eloá? Lynnhaven Middle School. Oh, muito bem, muito bem. E tu também tem essas coisas, escola do professor Xavier e dos X-Men? Não. Não. Não é verdade que a cadeira, você tira o assento, fica igual aquelas cadeiras, poltronas do avião, né? Elas são flutuáveis, né? Elas flutuam. Não faz isso aí também? Caramba! Deve ser, para quem nunca passou assim por um treinamento específico, deve ser meio apavorante, assim, não é não? Sim, no primeiro dia eu fiquei falando, tipo, o que tá acontecendo? Eu não sabia falar. Aí, isso que é o pior ainda, né? Meu Deus do céu. E tinha uma vez que foi verdade, que estava realmente acontecendo, pegando fogo em alguma coisa. Aí eu não sabia se era verdade ou se era mentira. E eu vi os bombeiros chegando, aí eu falei, é verdade, né? Nossa. E é agoniante. Principalmente quando tá, por exemplo, lá no high school, são todos adolescentes. E a maioria das vezes que aconteceu isso aqui nos Estados Unidos, eram escolas assim de adolescentes, por algum motivo chegar, fazer alguma coisa. Então, acho que aí que eles estão mais preparados ainda. Então, é como se a gente estivesse passando pela situação mesmo. E a gente só sabe depois se era mentira ou verdade. Nossa, que bacana. É bacana pela questão de treinamento, de capacitação que vocês recebem, né? Porque a gente já teve vários incidentes aqui no Brasil, infelizmente, incidentes muito ruins, né? E também tiveram vários incidentes nos Estados Unidos, pessoas entrando armadas, bastante coisa, né? Então, como é importante, né? Eu gostei essa do escudo aí, ó, gostei do escudo. Virou uma proteção total. Quando você puder, tira uma foto dessa mesa com o escudo, que eu fiquei curioso para saber. Daí eu posto aqui nos comentários para o pessoal, ó, essa é a mesa que ela falou que tem lá na Bayside High School, a mesa da escola do professor Xavier, que se transforma em eu assustei completamente na hora que eu vi ela puxando a mesa e levantando assim, o que é isso, gente? Aí na hora que ela escondeu atrás da mesa, mostrando pra gente assim, é uma proteção. Que interessante. Muito bem, pessoal. Gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido bacana aí para todos também. Muito obrigado. O pessoal que nos assistiu, o que vai nos assistir, né? O que está assistindo, que vai nos ouvir também. Se tiverem perguntas, dúvidas, coloquem nos comentários. E depois eu mando para a Eloá, para a Bruna, elas nos ajudam a solucionar as dúvidas. De repente, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Acho que é bem interessante. Muito obrigado, Bruna. Mais uma vez, últimas considerações, Bruna? Eu que agradeço. Então, o que eu tenho para falar é que está sendo muito bom. Cada dia eu estou aprendendo mais coisas. Só que se eu tivesse a oportunidade de ter aprendido inglês antes, seria bem mais fácil. Mas está sendo muito bom. Estou aprendendo agora e está sendo ótimo. Muito bom. Muito obrigado. Eloá, últimas considerações suas? A mesma que a Bruna. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.